Deixa eu abrir o jornal. Gente falando sobre o assunto que movimentou esse finzinho de semana na capital federal e em todo o país, no campo político. Flávio Bolsonaro, senador, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, veio a público ontem dizendo o seguinte: serei o candidato com a chancela do meu pai, Jair Bolsonaro, para a presidência da República em 2026. E claro que a partir do momento em que houve essa comunicação, tudo começou a se mexer. Primeiro no campo político de Flávio Bolsonaro, já que existem vários pretendentes a essa mesma vaga, ou vagas, já que as candidaturas podem ser muitas, nesse campo mais da direita. Também na esquerda, agora analisando um futuro, talvez, novo adversário político para o presidente Lula. E no mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo, quando saiu essa notícia, colocou o pé no freio. Mercado prefere Tarcísio? Aparentemente sim. A Bolsa caiu 6%, a maior queda dos últimos 4 anos. Deixa eu passar a bola para o Cláudio Humberto em Brasília para ouvir, Cláudio, o que se apurou, qual que é o sentimento que existe em relação a essa pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência. Thaís, aqui foi um choque, viu? Não só em Brasília, mas, enfim, do ponto de vista político, em todo o país, né? Foi um choque porque ninguém esperava por isso. Muito pelo contrário, até muitos torciam, talvez a maioria torcia, para que fosse anunciado o nome do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que é aquele que tem as melhores condições de enfrentar e vencer o presidente Lula, talvez até em primeiro turno, de acordo com algumas análises, né? Enfim, mas é aquela coisa de que campanha só acaba quando termina, né? Que nem jogo de futebol era definido por neném prancha. Mas era uma candidatura bastante promissora. E o anúncio ontem pegou das pessoas de surpresa a classe política e houve reações distintas, demonstrando que não foi uma boa escolha, ou pode não ter sido uma boa escolha, na medida em que só se ouviram mesmo palavras de elogios e também, mas demoraram um pouco a sair, mas daqueles bolsonaristas mais raiz, aqueles que seguem cegamente ali a orientação do líder. Mas, por exemplo, os setores de centro-direita não bolsonarista, digamos assim, não bolsonarista raiz, o pessoal do Centrão, etc., gente que inclusive rompeu com o governo Lula na expectativa de participar de um projeto mais amplo, né, como os casos dos partidos União Brasil, o Progressista, o Centrão, essa gente toda ficou fazendo assim aquele silêncio ensurdecedor, né? Era exatamente revelador daquele estado de perplexidade provocado pelo anúncio. Foi tudo muito mal conduzido, né? A começar pelo próprio formato, digamos, do anúncio de um candidato a presidente, né? Não foi, o presidente Bolsonaro sabe melhor do que ninguém, ele que é produto disso, que uma candidatura, uma liderança política é conquistada ali politicamente e não é uma coisa que acontece por herança. O que ontem ficou muito ruim isso, né? Não é muito comum a gente, não nessa dimensão, né? A gente testemunhar o que aconteceu ontem. É como se tivesse saído uma fumacinha branca lá de onde está o Bolsonaro, dizendo, abemos candidato, né? E ele é que escolhe o candidato, etc. Não, quem escolhe o candidato é o povo, é o eleitor, né? Eu acho que faltou essa compreensão. De outro lado, temos em Flávio Bolsonaro talvez o mais palatável, o melhor dos filhos do ex-presidente, tá? Talvez o melhor, o mais qualificado dos herdeiros políticos familiares de Jair Bolsonaro. É uma distância muito grande disso para uma candidatura presidencial. Mas ele já é senador da República e, portanto, tem compreensão dos fatos, é bom senador, tem enfim, tem feito um bom trabalho, vem realizando um trabalho de destaque, etc. Então, depende muito dele também, né? É uma candidatura que já nasce rejeitada. As últimas pesquisas que a gente viu, mas quem apura isso no pente fino é o Paraná Pesquisas, né? Mostrando que o Flávio Bolsonaro tem uma rejeição tão elevada quanto a de Michele Bolsonaro ou do próprio pai. Por quê?
o sobrenome Bolsonaro. Então, é uma situação difícil que ele vai ter que enfrentar e tentar superar. E ele vai tentar superar de que maneira? Mostrando que, embora tenha sobrenome no Bolsonaro, embora seja herdeiro político do pai, muito embora seja um senador da República marcadamente de direita e etc. e tal, ele tem luz própria, ele tem que mostrar essa luz própria, tem que demonstrar, ele tem que ser mais Tarcísio neste momento do que Bolsonaro. As pessoas queriam Tarcísio. Essa queda, essa queda não, né? Essa não foi não apenas uma queda, o fato de a Bolsa que representa, na verdade, aquilo ali reflete quem trabalha, quem produz, quem constrói o país. Não é um bando de vagabundos que ficam ali, um bando de carrapatos, né, que ficam ali sugando o país. Não, é gente que produz, que rala, é gente que investe no Brasil. Essas pessoas receberam a notícia com muito desânimo, porque pode favorecer a reeleição do atual governo. Então a queda não foi provocada pelo anúncio do Flávio Bolsonaro, foi provocada pela frustração de não ter sido Tarcísio Gomes de Freitas. Enfim, era a figura que mais animava, digamos assim, as expectativas de muita gente, né, de formadores de opinião, etc. e tal. Então, assim, é muito ruim sob esse aspecto, mas, como eu disse, depende muito, né, Thaís, amigos, depende muito do próprio senador Flávio Bolsonaro. Se ele demonstrar que é alguém que, como Tarcísio, tem os olhos postos no futuro, como Tarcísio, ele também tem propostas de gestão pública moderna, uma gestão pública voltada para o desenvolvimento, para a geração de riqueza, de prosperidade para o país, né? Sair desse rame-rame vingativo que a gente observa hoje no atual governo. O atual governo, quando não está dedicado a se vingar dos adversários, perseguindo os adversários, usando inclusive os aliados na justiça para promover perseguição aos adversários, está tentando se vingar do eleitorado que não o aprova, taxando violentamente, criando impostos. Foram quase não, talvez mais um pouco, cerca de 30 impostos novos que foram criados pelo atual governo. O atual governo não tem absolutamente nada a dizer, nada a mencionar como legado. O que é que o atual governo entregou nesses quase cerca de 3 anos aí de gestão? O que é que entregou? Nada, só impostos. Impostos para alimentar essa volúpia gastadora do presidente Lula e do seu governo. E aí as pessoas estão cansadas disso, do ódio que preside a cena política o tempo todo, e, de outro lado, esse ódio manifestado, inclusive, através dessas decisões, seja de perseguição político-pessoal, seja de perseguição a um conjunto de pessoas, né, como é que eu diria, a uma parcela ponderável, metade do país que não votou no Lula, em vez deles tentar atrair, o velho Lula tentaria isso, né, atrair, ciscar para dentro, tentar romper essa resistência, mas não, o que ele fez foi declarar guerra a essa metade do país que não votou nele, e a persegue, criando impostos e mais impostos, virando sócio de quem é dono de uma casinha de aluguel e coisas dessa natureza, né? É um governo vingativo sobre todos os aspectos. E os brasileiros estão meio que cansados disso. Esperavam alguém que chegasse para acabar com esse clima, né? Que liderasse um processo de transformação, de união e de reconciliação de que o Brasil tanto precisa. E esse nome, com toda certeza, não é Flávio Bolsonaro. Deixa eu colocar mais uns ingredientes aqui na conversa, antes da gente passar a bola para o Adriano Oliveira e para o Vitor Lupato. Sobre Jair Bolsonaro, é claro que o ex-presidente deve estar incomodado de ser alijado da vida política nessa circunstância em que ele está preso numa cela da Polícia Federal em Brasília e inelegível. O fato desse ato dele ter surpreendido todo mundo e ter vindo aí meio que, parece que caiu do céu, né? Não foi, o terreno não foi preparado. É uma tentativa, na minha avaliação, de Jair Bolsonaro dizer que ainda tem cartas na manga e que ainda está no jogo político, apesar da condição absolutamente adversa, como a gente viu lá atrás também, quando era Lula quem estava preso na Polícia Federal. Sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro, ele é senador da República,
tem um mandato de 8 anos. Na pior das hipóteses, nada acontece. E mesmo assim ele sai ganhando, porque qualquer candidatura, ou mesmo uma pré-candidatura à presidência da República, significa fazer com que a projeção do nome do político ganhe contornos nacionais que não necessariamente existiam antes. Ou seja, para ele, na pior das hipóteses, ele vai sair maior do que entrou, mesmo não vingando a candidatura de Flávio Bolsonaro. Porém, em vingando uma candidatura à presidência da República, e o Cláudio sabe muito bem disso, não é para amadores. A sua vida é passada a limpo do começo ao fim. Quem já está há muito tempo na política já tem ali tudo que pode jogar contra de alguma forma precificado. Caso de Lula, caso de Bolsonaro. Não é o caso de Flávio, que ainda é uma pessoa conhecida até esse momento como filho do ex-presidente da República, mas não como um personagem em si mesmo, a não ser ali num quadro menor de eleitores que levaram ele ao Senado Federal. Essa decisão também do ex-presidente Jair Bolsonaro significa o seguinte: no núcleo familiar que estava dividido entre Michele e Flávio, Bolsonaro vem a público e fala: eu sou o meu filho e não a minha mulher. E para o presidente Lula, tem um ingrediente aqui que pode ser interessante. Eu digo pode, não vai, porque a gente não sabe, primeiro, se essa candidatura vai para frente e se há a possibilidade de que Flávio Bolsonaro ganhe corpo numa eventual campanha. A possibilidade é claro que há. Agora, se isso vai acontecer, não dá para saber nesse momento. Para Lula, seria mais confortável, pelo menos em tese, ter um adversário com o sobrenome Bolsonaro, para refazer aquela dualidade, aquela polarização da última eleição de 2022, do que enfrentar um eleitor mais ao centro, que levaria a um candidato mais ao centro, que levaria a ele, candidato do centro, por exemplo, Tarcísio, Ratinho, enfim, do que a Lula, aquele eleitor indeciso que é, no fim das contas, quem decide todas as eleições. Foi bem interessante essa jogada para a gente entender o que está acontecendo. Deixa eu chamar o Adriano Oliveira, direto da Rádio Bandeirantes de Brasília, com as suas apurações também a respeito desse assunto. Adriano. Bom dia mais uma vez. Olha, Thaís, juntando tudo que vocês falaram aí e pegando agora pelo aspecto por parte do governo nessa disputa, o governo ainda não tem tanta certeza assim se Flávio Bolsonaro será esse candidato ou não em 2026. Alguns integrantes do governo entendem isso como se fosse um balão de ensaio. Coloca o nome Bolsonaro, porque foi até uma fala que a gente ouviu muito nesse processo todo da prisão do ex-presidente e da discussão política, porque é um nome que tem um capital forte político, não tenha dúvida nenhuma, de que seria fundamental ter um nome Bolsonaro na chapa de oposição. E aí se discutia a possibilidade de ser um vice de Flávio ou até mesmo de Eduardo Bolsonaro durante esse processo, e o que a gente foi vendo no caminhar desse trajeto aí já de construções políticas para 2026 foi cada vez mais o nome de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, se fortalecendo nesse processo. E assim como a gente estava falando, para Lula ou para o governo federal, o nome Bolsonaro para um embate nesse momento seria mais interessante, porque você mais uma vez faria esse confronto de dualidades, mesmo não sendo Jair o nome, mas você teria o sobrenome Bolsonaro, e você lembrava bem, Flávio Bolsonaro já é um senador, já é um político já atestado, apesar de ser um processo diferente, uma eleição presidencial com relação a uma eleição para um Senado, mas aí você vai ter todo o ônus do sobrenome e o bônus, né? O bônus e o ônus nesse processo de discussão. Então o governo, por enquanto, vê esse lado ainda como se fosse um balão de ensaio. Joga o nome de Flávio Bolsonaro na tentativa de ver qual vai ser a reação política e da população dos eleitores num possível confronto contra Lula. Por um outro lado, o governo já estava centrando fogo e o próprio presidente Lula, em entrevista para o Grupo Bandeirantes, já colocava e apontava o alvo para Tarcísio de Freitas. O governo tinha escolhido o nome de Tarcísio de Freitas para ser esse lado da dualidade, do confronto dessa discussão. E nesse momento fica com o pé um pouco atrás para ver quais serão os caminhos da direita. O que se mostra nesse momento, Thaís e amigos, é que é o seguinte: Tarcísio de Freitas seria um nome que agregaria outros nomes numa possível
candidatura dele, caso se confirmasse, como de Ratinho Júnior, Romeu Zema, do Novo, mesmo que não fossem, de repente, aliados de primeira ordem num primeiro turno, mas que ajudaria a fazer uma chapa mais densa de direita. Com o Flávio, você já vê manifestações, por exemplo, de Gilberto Kassab dizendo o seguinte, já não é um apoio, o PSD pensa em ter uma candidatura de direita, com outras opções, com outro tipo de discurso. Então, é um cenário que está aberto, Thaís, mas também que a gente vê o seguinte, Tarcísio de Freitas agregaria hoje mais à direita num projeto de oposição contra Lula, enquanto que Flávio Bolsonaro ficaríamos na mesma discussão nesse momento entre Lula e Bolsonaro. O Vitor Lupato, que é apresentador do Manhã Bandeirantes aqui na Rádio Bandeirantes de São Paulo, está conosco neste sábado também no Jornal Gente, né, Vitor? Isso, Thaís, e é interessante a gente observar aqui de São Paulo, por exemplo, dentro do governo de Tarcísio de Freitas, lá no começo, quando começou a especulação de que Tarcísio poderia ser o candidato à presidência e que poderia ser até um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio chegou a vir a público e dizer: o meu plano é ficar 8 anos no governo de São Paulo. Isso foi sendo trabalhado e aos poucos Tarcísio foi sendo convencido, ao ponto de que começou a inclusive conversar e preparar o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para ser um possível candidato ao governo do estado. Agora, no momento em que parece que Tarcísio de Freitas estava convencido de que sim, poderia concorrer ao Planalto, esse anúncio. E até agora, a informação que se tem é que Flávio Bolsonaro ligou para Tarcísio e o avisou. Disse: lançarei a minha pré-candidatura. Nós não sabemos o que disse Tarcísio de Freitas, que inclusive desde ontem à tarde, quando esse anúncio foi feito, não se pronunciou, não publicou nada em redes sociais, ao contrário, por exemplo, de Michele Bolsonaro, que aprovou essa decisão que foi feita pelo ex-presidente. Mas, com certeza, concordo com o que todos vocês disseram, o nome de Tarcísio de Freitas é um nome que agrada esse eleitor indeciso, muito mais do que Flávio Bolsonaro, e além disso também poderia ser um nome que agrega partidos, principalmente do Centrão, que a gente sabe que numa campanha à presidência contribui não só com votos, mas também com financiamento, com tudo que tem dentro do Congresso Nacional. Olha, a gente vai falar mais sobre esse assunto daqui a pouco aqui no Jornal Gente, com o entrevistado, o Murilo Hidalgo, que é o diretor-presidente do Instituto Paraná, que vai dividir conosco os números da última pesquisa, que mede ali potencial eleitoral de Flávio Bolsonaro, de Tarcísio de Freitas, Lula, Jair Bolsonaro, enfim, a análise também do Murilo Hidalgo daqui a pouquinho aqui conosco no Jornal Gente.